Boa noite para todos. Que a paz do nosso Mestre esteja em nossos corações. Como nós vamos pegar Assim seja. um estudo de caso, e como o conteúdo é um pouquinho extenso, vão ter que andar um pouquinho mais ligeiro, né, para pegar todos os detalhes. Mas se o pessoal achar que está muito rápido assim, vocês falam, tá bom? Pode passar o primeiro, não vamos pegar o desastre de Arcelino. Vamos lá? Interessante, né, que o André Luiz ele estava tendo os seus primeiros contatos com o tema mediunidade, exatamente numa escola de médiuns. E escola de médium desse, que no espaço em que ele se encontrava, os médios se reuniam ali para avaliar o percentual de acertos e erros que eles tiveram na possibilidade de exercer a mediunidade na Terra. Lembrando que esse livro provavelmente é na década de 40 ou 50, então ainda estava num movimento muito novo no processo do desenvolvimento da doutrina espírita. E mesmo para esses médiuns, eles estavam em desenvolvimento. Então, André Luiz, participando das experiências junto, ele estava acabando de ouvir um dos médios falidos, né? Então, ele ia dirigir-me a Otávio, que era o médium que estava falando pelos seus erros do passado, novamente, quando alguém se aproximou e falou ao ex-médium com voz forte. O primeiro detalhe que nós vamos ver é que o Arcelino, apesar dele ter errado, ele não estava, por exemplo, no mesmo padrão mental de consciência de culpa que o companheiro Otávio. E ele já se expressa com maior autenticidade de personalidade, expressando com uma voz forte, por exemplo. Já é um indício que ele não estava tão perturbado assim quanto o companheiro. Ele disse assim: não chore, meu caro, você não está desamparado. Além disso, pode contar com devotamento materno. O que ele está dizendo? O Otávio, mesmo passando pelos processos de desequilíbrios depois da morte, ele tinha todo um socorro junto dele, de familiares, de amigos que o acolheram. Isso quer dizer que ele já deu um indício de que, quando ele desencarnou, ele não teve esse apoio depois da morte. Ele passou com mais dificuldades. Nós vamos entender por que ele passou por mais dificuldades. Por que ele não teve um apoio mais direto dos companheiros, dos familiares, que poderiam, como no caso do Otávio, ele teve o merecimento desse acolhimento. Né? Nós vamos descobrir. E ele também está mais consciente e mais firme, porque também já passara um período mais alongado, né, desse processo de desencarne. A gente não sabe do detalhe do Otávio aqui, mas o Arcelino já tinha 15 anos que ele retornara do plano espiritual. Né? Pode passar para mim. Aí ele diz assim: vivo em piores condições, mas não me faltam esperanças. Vocês veem que o padrão mental de um é diferente do outro, porque ele tem mais assertividade, mais positividade perante o futuro. Né? Então, e olha que as condições, que condições que ele está falando que vive em condição pior? Ele vive em condições piores, talvez, no padrão externo. Mais isolamento, né? Não é igual o anterior, que provavelmente estava mais perturbado do que ele. Sem dúvida, estamos em bancarrota espiritual. Bancarrota espiritual, desculpem. No entanto, é razoável aguardarmos confiantes novo empréstimo de oportunidades do tesouro divino. Deus não está pobre. Ele tinha um padrão de confiança, neste sentido, maior do que o do Otávio. Apesar do erro, apesar da consciência, e é interessante que nós temos que avaliar esse tipo de padrão mental de todos nós, porque nós também um dia vamos passar pelo plano espiritual, e temos que tomar cuidado com esse padrão emocional perturbado, que ele pode, junto à perspectiva de desenvolvimento do nosso ser um contrapeso, um obstáculo que impede o nosso movimento. E você vê que ele tem uma confiança na perspectiva de novamente repetir o processo,
né? De poder fazer de novo aquilo que ele tinha falhado, né? Podemos passar para frente. Aí o André Luiz fala assim: voltei, me surpreendi e não reconheci o recém-chegado. Dona Isaura fez o obséquio das apresentações. Estamos diante de Acelino, que partilhar a mesma experiência. Que experiência foi? A da mediunidade, né? E a falência do processo da mediunidade. Vamos lá? Eu não vou perder muitos detalhes outros, não vou ficar bem focado no tema em si, tá bom? Fitando-o triste, Otávio sorriu e advertiu. Você vê, o Otávio estava no padrão de tristeza muito maior do que ele, né? Fitou ele com tristeza, né? Com um sorriso. Fitando-o triste, Otávio sorriu. Não sou um criminoso para o mundo, mas sou um falido de Deus e para nosso lar. É interessante, eu não sei se vocês conhecem a passagem do filho pródigo. Quando ele reconhece em erro, ele fala assim: estou falido perante o pai dele e perante Deus, né? Quase repete a mesma frase do companheiro, que é o filho pródigo, né? Caracterizando que esses companheiros que erraram nas áreas da mediunidade, e nós vamos ver o André Luiz e o companheiro do André Luiz, depois a gente vai saber o nome dele, se lembrei aqui, depois a gente vai estar aí no texto, eles também eram falidos na medicina, que é uma mediunidade da saúde, né? Nós temos que compreender que ser instrumentos do Criador, em qualquer setor que nós nos localizamos, nós precisamos perceber que todos os setores são tão divinos quanto o da mediunidade. Apesar de estar associado ao processo ligado ao campo da espiritualidade, mas a medicina, por exemplo, é um sacerdócio da saúde, né? Tanto é que, quando a gente avalia a posição do Lísias no nosso lar, qual que é a diferença do Lísias para os enfermeiros ou médicos nos hospitais? Nenhuma diferença. A única diferença é que eles aplicam métodos de ação energético-magnético, caracterizado pelas forças do passe, por exemplo, que, de alguma forma ou de outra, a medicina e a enfermagem, no plano material, ainda não explora. Mas nós já podemos encontrar, mesmo no SUS, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, em algum SUS aqui, a aplicação de reiki e de passe, que já introduz, de alguma forma, esses paliativos energéticos como um apoio à saúde, né? Mas vamos para frente. Pode passar para nós. Parece que travou aqui. Travou? Eu vou reiniciar. Tá, não tem problema não. Deixa eu ver se eu abro aqui o livro. Qualquer coisa a gente vai andando também, para não agarrar. Mas pode abrir aí. Na hora que abrir, eu sigo. Abriu. Aí o Acelino, por exemplo, ele tinha muito mais uma posição racional desenvolvida, e ele falou com clareza, ó, sejamos, porém, lógicos. Revidou Acelino, parecendo mais encorajado. Você perdeu a partida porque não jogou. Eu a perdi jogando desastradamente, né? Então, duas experiências mediúnicas. Um não assumiu a mediunidade, o outro desviou o objetivo da mediunidade. São falhas, né, naturais que os médios podem experimentar numa perspectiva de sua jornada existencial, né? Podemos passar. Olha o que ele falou. Tive 11 anos, tive 11 anos de tormento nas zonas inferiores. Então, você já viu
que ele passou, o processo de desencarne dele, ele foi um desencarne, narram que o André Luiz passou 8 anos, né? Mas eu acredito que o André Luiz não passou 8 anos, não. Dizem alguns companheiros que aquela data ali de perturbações no plano espiritual foi mais para despistar as pessoas que iriam tentar averiguar quem André Luiz era. Então, eles colocaram 8 anos para dar uma despistada, porque nós sabemos que ele é um daqueles médicos, né, que falam aqui somente o Oswaldo Cruz, se não me engano, que é o Oswaldo Cruz, ou no interior de Minas, eu esqueci, me falta aqui se é o Oswaldo Cruz, ou acho que é o outro. É Oswaldo Cruz mesmo que é eles ele falam. mesmo, né? Eles falam que é. Então, e quando você analisa o desencarne dele com o tempo de André Luiz, não bate, mas dizem que ele despistou porque o Chico Xavier já teve dificuldades com o caso Humberto de Campos, eles não queriam passar pelas mesmas experiências com os companheiros a partir daquele momento, né? Então, uma precaução. E esse companheiro, não, ele passou 11 anos em tormentos nas zonas inferiores. Ele poderia estar mais, porque também ele já deve ter passado os desequilíbrios da ordem da culpa, né, nesses momentos em que ele se encontrava no plano inferior, né? Sua situação não reclamou esse drástico. Então, quer dizer que a experiência dele é diferente da do Otávio. Mesmo assim, confio na providência. Olha o patamar mental dele, que é o que nós temos que aprender, mesmo com os nossos erros, nós temos que confiar na perspectiva sempre da solução dos objetivos em nossas vidas, para que nós não sejamos joguetes dos lados sombrios da nossa personalidade, que não ajudem muito, né? Nesse instante interveio Vicente, aí o Vicente, que é o companheiro que estava trabalhando com o André Luiz nessa obra, acrescentando: cada um de nós tem experiência que lhe é própria, nem todos ganham nas provas terrestres, porque não é só na mediunidade que nós falhamos. Quantos campos nós temos diante da vida que podemos estar comprometendo-nos pelas fragilidades emocionais e limitações espirituais que nós trazemos em nós, né? Seja no campo da educação familiar, seja no campo profissional, quantas áreas nós podemos representar uma falha nos objetivos que nós temos em nossa reencarnação? Mesmo nos campos dos relacionamentos afetivos, né? Muitas áreas que o nosso espírito é convocado para nós darmos testemunho de valores desenvolvidos e preparados pelo plano espiritual, né? Vamos lá, podemos dar uma continuidade. E voltando de modo especial para mim, ele voltou para o André Luiz e aduziu: quantos de nós, os médicos, perdemos lamentavelmente na luta? Depois de concordar, trazendo à baila o meu próprio caso, objetei. Então, André Luiz conta a experiência dele e depois ele fala: pode passar. Agarrou de novo? Vamos lá. Tá muito bem. Travou de novo, mas vamos embora. Vou deixar o livro aberto aqui. Muito bem. Você quer que eu leia aqui para você? Porque Pode. eu não consigo passar, mas eu consigo ler. Tá, pode ler sim. Ah, Eu ela interveio. de novo. Pode ler. Não saiu a sua voz, só. É o oitavo, e voltando... Não. É isso mesmo. Seria, porém, muitíssimo interessante. Seria, porém, muitíssimo interessante conhecer a experiência de Juscelino. Teria sofrido o mesmo acidente de Otávio?
creio, de grande aproveitamento penetrar essas lições. Pode passar, pode pegar a seguinte. Então, vamos pegar os detalhes da... Então, o próximo é: no mundo, não compreendia bem o que fossem tarefas espirituais, mas aqui nossa visão se modifica. Há quem cogitar do nosso futuro eterno. Acelino sorriu e obtemperou. Minha história é muito diferente. A queda que experimentei apresenta características diversas e, a meu ver, muito mais graves. E, atendendo à expectativa, prosseguiu narrando. Para vocês verem que o André Luiz, o interesse do André Luiz estava na perspectiva de desenvolvimento espiritual. Ele até nesse livro, ele não sabia que tinha essas organizações de estudos e desenvolvimento da mediunidade, preparando médios para reencarnar. E ele até fica surpreso e pergunta ao Aniceto, né, e aos mentores lá da região, que deveria estar bem adiantado o processo da mediunidade na Terra, porque uma escola de preparação de médios, de expositores, né? E o companheiro falou assim, ó, o percentual ainda é de 20% de acerto. Vocês verem que, apesar de todo o preparo, porque nós vamos notar que o preparo ele é muito mais técnico, porque a própria mediunidade é muito técnica, e a mediunidade ela está associada ao padrão moral de cada um de nós. Para que qualquer investimento por nossa vez dê certo na vida, está muito mais correlacionado ao nosso padrão de como nós lidamos com a vida no campo pessoal do que propriamente tecnicamente preparados. Basta ver que quanto tempo nós estamos em doutrina espírita e nós temos uma grande dificuldade de vivenciar com naturalidade os aspectos de nossa formação espiritual. Vocês imaginam isso do processo reencarnatório, onde o processo do esquecimento no tamponamento da consciência opera com muito mais eficácia, né? Vamos lá, Sônia. Também parti do nosso lar, no século findo, após receber valioso patrimônio instrutivo dos nossos assessores. Segui enriquecido de bênçãos. Tá vendo? O que ele recebeu? Ele recebeu um patrimônio instrutivo. Nós não sabemos o detalhe da programação reencarnatória, não, mas é o segundo detalhe que ele vai trazer, que é um processo muito mais técnico e muito mais instrutivo. E a instrução, ela está mais abjeta ao coração ou à mente? Aos raciocínios. Aos raciocínios. Não é assim? E por estar muito mais ligada aos campos do raciocínio, basta ver que a mediunidade no trabalho espírita, apesar da importância que ela traz na perspectiva da vida, ela é secundária no processo existencial. Porque o primor do desenvolvimento espiritual está no nosso trabalho de reforma íntima, um trabalho de educação interior, que todos nós, sendo ou não médios, no grau variado de sensibilidade que cada um de nós trazemos, porque provavelmente todos somos médios, né? Mas trazemos graus diferentes de percepção nesse sentido. O maior empenho que deveríamos nos ater é com o nosso comprometimento, com o nosso comportamento perante a vida nos campos, né, do bem. Mas vamos lá. 918. Eu coloquei, para quebrar aqui, uma reflexão do livro dos Espíritos, né? Porque falta só um pouquinho aqui para mim, Sônia. Volta anterior. Partir de nosso lar sobre um patrimônio instrutivo. Agora vamos caminhar para a questão 918. Olha para vocês verem a pergunta do livro dos Espíritos, né? Porque indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. Em outras palavras, um comprometimento com o bem. E quando antecipadamente compreende a vida espiritual.
E o companheiro, ele era bom médium, mas, inegavelmente, limitado na compreensão do jogo dos compromissos da espiritualidade com a vida, mas também trazendo, como a maioria de nós, sequelas morais, né, e empenhos de forma pessoal, que mais o levaria aos interesses imediatistas do que o interesse da vida eterna. Tá claro? Mas vamos lá. Pode dar continuidade. E olha o que ele complementa. Pode falar, Luciano. Uma das nossas beneméritas, ministra da Comunicação, presidiu, em pessoa, as medidas atinentes à minha nova tarefa. Não faltaram providências para que me felicitassem a saúde do corpo e o equilíbrio da mente. Tá vendo? O patamar técnico reencarnatório estava bem estabelecido. Mas o que faltou nele não era padrões externos, faltou nele uma perspectiva interior de comprometimento íntimo. Vamos seguir. Após formular grandes promessas aos nossos maiores, parti para uma das grandes cidades brasileiras em serviço de nossa colônia. O casamento estava em meu roteiro de realizações. Você vê, tem médios que nascem para não casar, mas eles têm um compromisso mais, vamos dizer assim, dilatado. Eles têm são realmente espíritos mais comprometidos. Muitos médiuns, como no caso do Arcelino, né, eles podem casar, porque eles não estão só vinculados a um comprometimento mediúnico, eles também estão vinculados com comprometimentos diversos. No caso dele, a perspectiva do casamento. Vamos lá? Cumprida a primeira parte do programa, aos 20 anos de idade, fui chamado à tarefa mediúnica, recebendo enorme amparo dos benfeitores invisíveis. Recordo ainda a sincera satisfação dos companheiros do grupo doutrinário. Pode ler a próxima. Senão nós vamos agarrar e não vai. Ok. A vidência, a audição e a psicografia que o Senhor me concedera por misericórdia constituíam decisivos fatores de êxito em nossas atividades. A alegria de todos era inexcedível. Você vê, ele tinha o potencial triplo de mediunidade, né? Ele tinha a vidência, a audiência e a psicografia, né, como recurso de trabalho, mas não quer dizer que ele, por si, representaria o elemento mais importante para que esses recursos poderiam ser usados a benefício da vida e auxílio daqueles que sofrem, né? Mas vamos lá. Entretanto, apesar das lições maravilhosas de amor evangélico, inclinei-me a transformar minhas faculdades em fonte de renda material. Então, veja bem, essa inclinação, né? O que é inclinação? É aquilo que nós, de alguma forma, falamos de tentação, que são os padrões do passado. Então, ele tinha uma inclinação interior que era vinculado à ganância material, né? Nos anseios de renda. E ele, então, o que ele fez? Seguiu as inclinações do passado, que talvez é um dos parâmetros que ele tinha que ter lutado contra, e ele não deu conta. Já de cara, ele já seguiu aos padrões de interesse materiais, né? E associou a faculdade mediúnica a uma fonte de renda material, que acontece com muitos médiuns na Terra. Né? Mas vamos lá? Aí você faz uma citação de Mateus. Isso, aí nós introduzimos aquela citação de Mateus. Pode ler, desculpa. Restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Mateus e nós começamos a entender aí a importância de nós percebermos o que é médium. Médium é instrumento. O recurso de operação não é dele. Ele é apenas um instrumento em que as forças e todas as características de informação ou de trabalho são feitos por outro. Ele não é dono do trabalho. Né? Esse que é o engano do médium, de achar
no caso dele, que ele poderia transformar em benefício de trabalho profissional. Sendo que quem operava através dele não era ele, eram os companheiros espirituais. E é lógico, se ele coloca interesses nessa direção, ele vai atrair espíritos que têm o mesmo interesse e o interesse de derrubá-lo no processo reencarnatório. Né? Mas vamos lá. Não me dispus a esperar pelos abundantes recursos que o Senhor me enviaria mais tarde, após meus testemunhos no trabalho, e provoquei eu mesmo a solução dos problemas lucrativos. Não era meu serviço igual a outros? Então, olha só, ele tinha na programação reencarnatória, ele tinha abundantes recursos. Ele não ia ser uma pessoa que não teria recursos materiais. Só que no período em que ele exerceria a mediunidade, ele tinha que passar, talvez pela aprovação, pelas características que ele trazia desse impulso, por uma característica de maior necessidade ou limitações nesse campo, para ajudá-lo a cumprir, né, de forma, no caso dele, não quer dizer que isso é padrão para todos os médios, mas no caso dele, pelo conflito de tendências distorcidas no campo material, principalmente dos recursos financeiros, ele deveria passar pelas limitações financeiras. E ele não teve o suficiente capacidade de esperar, né? E olha os raciocínios que já denotam filhas da intenção instintiva dos seus desvios pessoais associados ao intercâmbio com espíritos inferiores. Esse tipo de raciocínio é lógico do processo de intercâmbio obsessivo. Ó, não era meu serviço igual ao dos outros? Olha a associação que ele começa a ter em raciocínios distorcidos. Pode continuar, Sônia. Aí tem outra citação de Mateus, né? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Ele estava pronto teoricamente. Ele não estava pronto diante das próprias imperfeições, que é o grande problema nosso, gente. As nossas tendências que querem predominar sobre nós, né? Por isso que nós teremos que ter muita consciência no processo de autoconhecimento, porque através do autoconhecimento eu preciso compreender as tendências que tentam predominar nas minhas escolhas perante a vida. E se eu não tiver uma vigilância, né? Por isso que o próprio Santo Agostinho coloca lá nas questões 919, né? Assim, a perspectiva de fazer uma avaliação no final da noite, para que, avaliando o dia como ele correu, que tendências, que características predominam nas minhas deficiências morais, né? E logicamente, que ele não estava muito interessado nesse foco, e muitas vezes essa prática estabelecida pelo Espiritismo na pergunta 919, pouquíssimos espíritas as fazem, né? Mas vamos lá. Não recebiam os sacerdotes católicos romanos a remuneração de trabalhos espirituais e religiosos? Se todos pagávamos por serviços ao corpo, que razões haveria de fugir ao pagamento por serviços à alma? Pode seguir. Amigos. Opa, peraí. É isso mesmo. Uhum. Incidentes do caráter sagrado da fé. Inscientes do caráter sagrado da fé, aprovavam-se as conclusões egoísticas. Admitíamos que, no fundo, o trabalho essencial era dos desencarnados, mas também havia colaboração minha, pessoal, como intermediário, pelo que devia ser justa a retribuição. Para vocês verem, não é só os obsessores que atrapalham nessas horas, não. Alguns companheiros da própria tarefa, tomando a mesma perspectiva de raciocínio, induzem ele a acreditar que ele estava certo, né? E mesmo assim, a espiritualidade sempre opera na tentativa de que as pessoas não fujam aos comprometimentos espirituais. Pode seguir, Sônia. Uhum. Debalde, movimentaram-se os amigos espirituais, aconselhando-me o melhor caminho. Em vão, companheiros encarnados chamavam-me a esclarecimento oportuno. Aí nós vamos ver o outro lado, né? Se tem o lado dos espíritos inferiores, dos amigos perturbados, nós também temos os companheiros superiores e os companheiros, mas muitas vezes
nessas circunstâncias, nós gostamos mais do outro lado do que da turma mais consciente, né? Infelizmente, quando nós estamos imbuídos por uma força interior que tampona a nossa capacidade de ver e ouvir. E olha que ele era médio, hein? Audiente e vidente. Vamos lá? Agarrei-me ao interesse inferior e fixei meu ponto de vista. Ficaria definitivamente por conta dos consulentes. Arbitrei o preço das consultas com bonificações especiais aos pobres e desvalidos da sorte. E meu consultório encheu-se de gente. Você vê, ele até teve uma intenção lá fundamentada no bem, distorcido, achando que isso ia compensar, né, de alguma forma. Mas vamos seguir. Samuel, só lembrar que faltam 10 minutinhos, tá? Tá, eu já percebi. Tá ótimo, obrigado. Ok. Interesse enorme foi despertado entre os que desejavam melhoras físicas e solução de negócios materiais. Grande número de famílias abastadas tomou-me por consultor habitual para todos os problemas da vida. Pode seguir. Lições de espiritualidade superior, as lições de espiritualidade superior, a confraternização amiga, o serviço redentor do Evangelho e as preleções dos emissários divinos ficaram à distância. Você vê que a escolha dele foi uma escolha baseada nos próprios interesses. Ele preferiu trocar o sacrifício que a mediunidade pede muitas vezes aos médicos, né, para um caminho mais largo da sempre. Por isso que fala lá do caminho largo e o caminho onde todos transitam, e o caminho, a porta estreita, onde ela é mais individual, né, nas escolhas conscientes que precisamos ter dentro da vida. Vamos lá, pode seguir. Não mais a escola da virtude, do amor fraterno, da edificação superior, e sim a concorrência comercial, as ligações humanas legais ou criminosas, os caprichos apaixonados, os casos de polícia e todo um cortejo de misérias da humanidade, em suas experiências menos dignas. Vamos só pegar um retrato aqui de como que, por exemplo, a experiência do Big Brother Brasil, Big Brother Brasil, né? Ela é uma experiência desse naipe, né? Onde a maioria de nós escolhe mais esse tipo de material alimentativo da consciência do que os padrões mais elevados e nobres. Como que é fácil entrar nas características desse caminho que mexe com as nossas vaidades, com os nossos poderes, né? Para vocês verem como que é muito natural isso acontecer. Pode seguir. Transformara-se completamente a paisagem espiritual que me rodeava, a força de me cercar de pessoas criminosas por questões de ganho sistemático, as baixas correntes mentais dos inquietos clientes encarceraram-me em sombria cadeia psíquica. Então, nós temos que entender aqui que a irradiação da nossa mente, nós estamos sempre revestidos de alguma coisa, envolvidos por alguma coisa, né? Nós somos envolvidos por átomos que formam o nosso corpo, nós somos envolvidos por irradiações de mentes que estão em torno de nós, e também nós, com nossos anseios de vibrações internas, acabamos nos envolvendo. Olha a vestimenta mental do companheiro, que é uma vestimenta, gente. Nosso núcleo de irradiação espiritual, ele é uma irradiação que se expande ao infinito. E que existe uma outra roupagem que a gente não percebe, que são as roupagens de seres que caminham em torno de nós como se fosse uma vestimenta. E olha que tipo de vestimenta ele preferiu revestir o seu campo de irradiação mental, ao invés de atrair para si companheiros de ordem mais elevadas, quando o compromisso do médium ou das pessoas dentro da vida são compromissos voltados para o bem. Né? Vamos lá. Olha a expressão que a gente introduziu aí. Aí você trouxe João, né? Isso. Disse-lhe, pois, Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos acompanhem.
pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Essa é a João 12, característica muito clara do que aconteceu com ele. Ele tinha a luz do amparo espiritual, ele preferiu o quê? As trevas e as sombras dos seus interesses, movimentado com as próprias sombras e trevas do plano espiritual. Vamos lá? Cheguei ao crime de zombar do Evangelho de nosso Senhor Jesus, esquecido de que os negócios delituosos dos homens de consciência viciada contam igualmente com entidades perniciosas que se interessam por eles nos planos invisíveis. Pode continuar. E transformei a mediunidade em fonte de palpites materiais e baixos avisos. Nesse momento, os olhos do narrador cobriram-se de súbita vermelhidão, estampando-se-lhe fundo horror nas pupilas, como se estivesse revivendo atrozes dilacerações. Você vê, ele trouxe uma deficiência consciencial, patológica, que quando ele aprofunda muito nas perspectivas das lembranças do erro, ele cria um padrão, né, de perturbação, principalmente na perspectiva dos olhos, né? Mas pode seguir. Mas a morte chegou, meus amigos, e arrancou minha fantasia. Prosseguiu mais grave. Desde o instante da grande transição, a roda escura dos consulentes criminosos que me haviam precedido no túmulo rodeou-me a reclamar palpites e orientações de natureza inferior. Se ele não criou um envolvimento de entidades, ele encontrou com elas depois da morte, né? E a morte é ótima para isso. Né? A morte é ótima e é onde nós fazemos as avaliações de crescimento. Pode seguir. Teriam notícias de cúmplices encarnados, de resultados comerciais, de soluções atenientes a ligações clandestinas. Gritei, chorei, implorei, mas estava algemado a eles por sinistros elos mentais, em virtude da imprevidência na defesa do meu próprio patrimônio espiritual. Pode ler. Durante 11 anos consecutivos, espiei a falta, entre eles, entre o remorso e a amargura. Acelino calou-se, parecendo mais comovido em visto de lágrimas abundantes. Fundamente sensibilizado, Vicente se considerou. Pode ler o resto. Que é isso? Não se atormente assim. Você não cometeu assassínios, nem alimentou a intenção deliberada de espalhar o mal. A meu ver, você enganou-se também, como tantos de nós. Pode ler. Aí vem uma pergunta. Pode pular essa, porque nós já falamos da questão 919, que é o autoconhecimento, né? Aí tem a 919A e depois o Acelino Isso. de volta. Acelino, porém, enxugou o pranto e respondeu: não fui homicida nem ladrão vulgar. Não mantive o propósito íntimo de ferir ninguém, nem desrespeitei alheios lares, mas indo aos círculos carnais para servir as criaturas de Deus, nossos irmãos, auxiliando-os no crescimento espiritual com Jesus. Apenas fiz viciados da crença religiosa e delinquentes ocultos, mutilados da fé e aleijados do pensamento. Não tenho desculpas, porque estava esclarecido. Não tenho perdão, porque não me faltou assistência divina. E depois de longa pausa, concluiu gravemente: podem avaliar a extensão da minha culpa. Vocês verem, ele tem a culpa, mas não sente a culpa. Ele tem mais remorso do que culpa, né? Que é uma característica melhorada dele em relação ao Otávio anteriormente. E ele está preparado para tentar ressarcir o próprio erro perante as oportunidades que poderia ter. Acho que o nosso tempo esgotou. Vamos deixar agora aberta, se tiver alguma pergunta, né? Se o pessoal quiser explorar aí, apesar de um caso, né? Um estudo de caso, mas muito simples em relação à mediunidade por si só.